Fala, fiel, essa foto tá dando o que falar, polêmica. Memphis Depay e Neymar aparecem em foto numa noite de pôquer logo depois daquele empate amargo do Coringão, aquela palhaçada na Venezuela na estreia da Libertadores. E a Fiel tá cobrando o holandês, assim como todo o elenco. A Gaviões da Fiel, que cobrou o elenco do Coringão logo após a partida, tá no pé dos jogadores por uma resposta, tanto nas quartas de final agora do Paulistão e no retorno contra a Universidade Central da Venezuela, na partida de volta na Neoquímica Arena da Libertadores. E aí, o holandês tá devendo, tá sendo muita imagem, pouco futebol? Deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos pro vídeo. Se inscreva, deixa o seu like, vamos lá. Do Campeonato Paulista, isso ninguém discute, uma temporada que se inicia da maneira que terminou, muito boa, né? O time parece que vem se entrosando a cada rodada, mas tropeçou no meio da semana e agora já vem uma certa cobrança. A pergunta que eu tenho para vocês é simples, o que está acontecendo com o Corinthians, né? Quando a gente fala do Campeonato Paulista, líder absoluto, mas na Libertadores teve esse empate em 1-1 com um time completamente fraco, né, na Venezuela. A torcida da Gaviões aí já cobrando o elenco na volta aqui, chegada do Brasil. Ali, não aceitaremos, inclusive essa é a nossa página CNN Esportes, aí fica o convite para vocês acessarem. O presidente da Gaviões, portanto, disse que quer mais dos jogadores. E aí a pergunta que fica é, o que aconteceu? Faltou mais vontade, faltou empenho? Dia seguinte o Memphis, inclusive, estava ali jogando pôquer com o Neymar num campeonato aqui em São Paulo, ou seja, como se estivesse de boa, né? Tranquilo. Enfim, pegou mal, né? Pra mim, assim, o dia seguinte responde muito. Porque o jogador, às vezes, ele não tem essa noção da torcida, da paixão da torcida, da braveza da torcida, de como ela ficou incomodada com aquele empate na estreia da Libertadores. Porque o time poderia ter vencido de 1, 2, 3, e aí tirou o pé e voltou com um empate amargo, né? Sim. Gosto de derrota, ninguém jogou bem, e aí o cara no dia seguinte vai jogar pôquer. Ele tem o direito de jogar pôquer, ele tem o direito de ficar na casa dele. Eu sei de tudo isso. Só que tem ele precisa entender tudo isso. Como o Memphis precisa entender as saídas dele com o Neymar, essa coisa legal de conhecer o Brasil, que eu acho joia isso. Mas, assim, é o Corinthians, é o Palmeiras, é o Flamengo. Isso pesa, a torcida não gosta, tem que entender a cultura esportiva do país onde você está. Se ele for na pegada do Neymar o tempo todo, o Neymar estava quietinho também, né? Tava quietinho. Talvez ele comece a ser mais cobrado do que ele foi desde que ele chegou ao Brasil. Michel, vamos lá. Você que vivenciou... Não. Você que vivenciou a carreira como atleta, enfim, sabe bem a cobrança de um time grande e principalmente a cobrança que existe no Corinthians, que é diferente basicamente de muitos outros clubes espalhados pelo Brasil e mundo afora. Agora a pergunta é, a gente sabe muito bem que o jogador pode fazer o que bem entender, né? Assim que acabou o jogo, tudo, mas tudo de uma forma pensada, reservada. Ele ali me pareceu, na foto ali junto do Neymar no jogo de pôquer, que não tinha nenhum problema. Não, sim. Né? Quis aparecer na foto e essa foto foi postada. Eu não julgo. Tá. Assim, vou ser bem sincero. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar um pôquer. E eu sempre, na época que jogava, nos meus momentos de folga, eu tentava aproveitar o máximo daquilo que eu não tinha tempo ou gostava de fazer. Eu acho que, como você falou, o jogador tem todo o seu direito. Sim. Mas, ainda mais hoje em dia, que hoje com internet, com rede social, com foto e vídeo para cima e para baixo, você é monitorado. Não tem como as pessoas não saber muitas coisas que você anda fazendo por aí. E quando você entende que você vai ser cobrado por isso, que você tá num clube que o torcedor ele cobra mesmo, você tem que entender, será que não é hora de eu pisar no freio e ficar de boa e não trazer esse problema para mim? Tinha necessidade de postar essa foto? Então, não tem. Esse que é o complicado. Eu acho que não era hora, fez, porque já conhece como é que é o Brasil, já sabe da cobrança do torcedor, então poderia evitar. E isso a gente fala, dá para evitar? Será que eu não vou ter, mais lá na frente, eu vou ter mais um tempinho para poder ligar pro Neymar e falar, arma um pokézinho aí para nós, vamos jogar? Vai ter, entendeu? Difícil. Depois de uma vitória. A tentação, ela é grande? Ela é grande, pô. Mas dá para segurar, né, gente? Não, vai dar para segurar.
Mas vai ser cobrado, não tem jeito, cara. Eu já passei por isso. Falo, já pegaram eu lá com a Estelinha, você lembra que já falou? Lembra, fizeram até placa pra você. Maior pra você ver. Mas não foi num dia após uma derrota. Os caras, guardaram lá e depois postaram e eu fui cobrado por isso. Então, assim, aí eu levei aquilo como um exemplo. Falei, cara, eu vou ter que... eu vi que eu tenho que evitar, porque senão os caras vão ficar em cima de mim. Então, assim, o Memphis, ele poderia, sim, ter evitado. Só que, lógico, agora eu não acho que o Corinthians vai ter dificuldade no jogo de volta contra... Eu também acho que não. Eu acho que, sinceramente, eu não acho que vai ser algum problema. O torcedor, ele cobra? Cobra, porque tem... já passou, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, aquela reviravolta já foi, tá bem no Paulista, só que o torcedor, ele quer o quê? Ele quer campeonatos grandes, ele quer... Aí quando você vê o clube jogando contra uma equipe tecnicamente abaixo que a do Corinthians e você faz 1-1, eles vão cobrar, não tem jeito. Mas eu acho que o Corinthians ele passa tranquilamente no jogo de volta. Mano, vamos lá, eu acho que essa questão da foto, ela vai muito além de simplesmente um jogo de pôquer. A gente está falando do Memphis, que é o maior salário do futebol brasileiro, ou pelo menos um dos, né, do Corinthians disparado. Né? É um cara que exigiu a camisa número 10, já teve aí também aquela polêmica. É um cara que esse ano só tem um gol até agora pelo Corinthians e que não foi bem também nesse último jogo. Então eu acho que essa foto, ela engloba muito mais do que simplesmente estar ali pós-jogo, um empate amargo, né, jogando pôquer. Eu acho que tem outros porquês atrás dessa foto aí, ou pelo menos por trás dela. Concordo, Renan. Para mim, uma foto extremamente infeliz e a atitude dele deveria ser repensada. Porque o negócio é o seguinte, a profissão de jogador de futebol, por mais que o Michel possa até falar, você tá louco, não sei o quê, mas, cara, a profissão de jogador de futebol, ela não pode ser comparada a nenhuma outra que a gente tem aqui. Por exemplo, o advogado, ele vai para uma audiência, ele perde a audiência, se ele quiser ir à noite jantar lá com a esposa dele, com os amigos, enfim, ele vai, ninguém vai cobrar o advogado. O professor, ele deu uma aula ruim, ele pode sair no dia seguinte ir para uma balada, tá tudo bem. Ninguém vai lá cobrar o professor. O pedreiro construiu um muro torto, tá chateado, mas ele vai para algum lugar, ninguém vai cobrar o pedreiro. O jogador de futebol vai ser cobrado. A profissão, como qualquer outra, tem o ônus e o bônus. O ônus do jogador de futebol é muitas vezes conseguir, num curto espaço de tempo ali, claro, tô falando de jogadores aí que atuam em grandes clubes do Brasil, enfim, mas no curto espaço de tempo o cara pode conseguir uma independência financeira para ele bancar 4, 5, 10 gerações da família dele. Mas ele tem que entender que nesse curto espaço de tempo, ele tem que abdicar de algumas coisas que outros profissionais não vão abdicar, que não vai ter a cobrança. Porque quando a gente fala de futebol, a gente está falando de paixão, a gente está falando de amor, a gente está falando aqui de fanatismo. Então o jogador ele tem que entender que o bônus dele ser um jogador é justamente isso, ele ganhar bastante dinheiro, andar nos melhores carros, ter as melhores casas, pegar as melhores mulheres, enfim. Como, não vou citar exemplos, mas tá bom. Mas, por exemplo, o ônus disso, gente, é você se privar de situações como essa. O time tá mal, o time foi eliminado, o time perdeu um clássico. Não é lugar de sair e ficar postando foto. O mal de jogador é achar que é influência. Tudo o cara quer fazer, vai postar. Vai no mictório e posta. Olha, tem 4 pedras de gelo e um limão. Tá errado, velho, tá errado. O jogador precisa entender que ele é um atleta. Eu sei da relevância do Memphis, eu sei da importância dele, a própria imagem dele exposta, que é um atrativo pro Corinthians e pro patrocinador que também o trouxe. Eu entendo tudo isso, mas nem tudo precisa ser postado. Foi num pôquer, até vai fazer um negócio na calada, beleza. Faz lá no miudinho, sabe? Não precisa se expor, porque esse tipo de situação gera pressão. Eu não acho que o Memphis, Renan, ele foi mal só nesse jogo, não. O Memphis, apesar de alguns lapsos que ele teve nesse ano de craque, aquele elástico que ele deu no meio das pernas lá do lateral do Palmeiras, lá do Mike, e algumas outras jogadas, o gol que ele fez, enfim. Beleza, ok. Mas tá muito aquém do Memphis que jogou ano passado. Assim como o Yuri Alberto também está aquém do que jogou ano passado. O Garro está aquém do que jogou ano passado. O Garro ainda eu faço uma ressalva porque ele voltou de lesão. Sim. Ele ainda não tem o tempo de rodagem que o Yuri teve e que o Memphis também teve esse ano. Mas também não jogou nada nesse primeiro jogo da Venezuela. Eu também entendo, Renan, que a classificação não corre riscos pelo nível amador que é da Universidade Central. Mas, cara, essa partida que o Corinthians fez na Venezuela foi um absurdo.
Isso é censurável, de tão horroroso que foi o futebol do Corinthians. E o grande X da questão não é só essa postura que o Corinthians teve nesse jogo. Se você pegar os grandes jogos que o Corinthians fez, aí relembrando a frase que eu falei agora há pouco, e o campeonato estadual, muitas vezes quando você vai bem, não prova que você está bem, a gente começa a mensurar o campeonato estadual e medir o termômetro nos grandes jogos. Quais são os grandes jogos? Os clássicos ou jogos decisivos? Nos clássicos, o Corinthians ele teve uma postura bem aquém do São Paulo, levou fumo no Morumbi. O Corinthians, apesar de ter empatado com o Palmeiras, mas a postura que o Corinthians teve também no começo do jogo foi vergonhosa, tomou um amasso, inclusive do Santos, dentro da Neoquímica Arena, nos 15 primeiros minutos, também foi deplorável. E quase tomou empate no final do jogo, né? Entendeu? Então é uma situação, Renan, que o Corinthians precisa ligar um sinal de alerta com relação à postura que ele tem dentro de campo. E eu acho que isso não está atrelado ao treinador. O treinador pode ter culpa? Pode. Mas eu acho que a culpa do treinador nesse ponto, nesse aspecto, é mínima. É uma culpa que é de 70% de quem está dentro de campo e chamar a responsabilidade para resolver e mudar a postura do time, do que realmente de quem está à frente do banco. O treinador, às vezes, aí num pré-jogo ou no intervalo, o cara vai lá dar aquela blitz ali em cima dos caras. Pô, mas e aí? Vamos correr? Pô, não tá legal. Mas, cara, quem tá dentro de campo precisa realmente ter esse termômetro também. O que falta pro Corinthians ali, pra mim, Renan, é de fato um jogador que seja uma referência de capitão mesmo dentro do time. Um Rincon da vida, sabe? Um Chicão da vida. Um Castanho da vida, que em outros momentos era o cara que chamava todo mundo e falava: e aí, gente, vocês estão de brincadeira. O Corinthians hoje não tem essa referência de capitão dentro de campo. Por mais que tenha o Hugo Souza tentando organizar a defesa, falam do André Ramalho também, mas eu acho que está muito aquém de ser o Rincon dentro de campo. Eu não falo em termos de qualidade técnica, eu estou falando em termos de chamar a responsabilidade e bater no peito e pegar e falar: vamos mudar esse jogo, gente. Estão de brincadeira. Você tinha o Fagner, você tinha o Cássio, você tinha esses porta-voz, né, do clube de uma maneira geral, pessoas que conheciam muito bem o que é ser Corinthians, o que é ser um jogador do Corinthians e que passava isso para frente. Hoje você perdeu essa referência no Corinthians, né? Sim. Hoje acho que esse talvez seja um ponto bem interessante para a gente discutir. Agora, uma questão que eu pergunto para você, Morelli. O que está acontecendo com o Memphis? Porque a gente teve um final de ano incrível dele e a gente, como o Mano trouxe, acho que foi muito sensato nessa frase dele, dizendo: estamos vendo relapsos de boas jogadas e de bons momentos do Memphis. Mas é um investimento altíssimo para o Corinthians, para os cofres do Corinthians, para um jogador que vem rendendo muito pouco, pelo menos por enquanto. Para mim, ele não entendeu ainda o que é o Corinthians, porque se ele tivesse entendido o que é o Corinthians pro bem e pro mal, talvez ele tivesse corrido um pouquinho mais nessa partida lá na Venezuela, talvez ele não tivesse ido pro pôquer, talvez ele não tivesse lançado o CD com o MC Ariel, né? Ariel. Assim, eu acho legal essas coisas, mas assim, você tem que saber dosar. O seu trabalho é jogar futebol, né? O seu trabalho é correr. E teve o gatilho também, que ele ganhou 1,5 milhão por um passe que ele deu no gol, né? Sim. Que foi um passe meio duvidoso, né? Porque o Carrilho acho que fez tudo para fazer o gol, né? Então, assim, ele tem que entender o que é esse Corinthians. Ele é legal, holandês, mais aberto, tem amigão do Neymar, né? Que estava quietinho e agora já está começando a sair um pouquinho. Eu acho tudo isso normal, mas ele tem que entender o que é o Corinthians. O que é jogar no Corinthians. O que é ir mal e ir bem no Corinthians. O Corinthians tirou muito proveito daqueles 9 jogos que fez e saiu daquela fase ruim e todo mundo aplaudiu, e todo mundo reconheceu, e todo mundo foi valorizado e de repente ele perdeu tudo isso. É como o Mano falou, o ano acabou. Tem que começar tudo de novo. Aí talvez o Corinthians tenha se acomodado, sentado em cima da classificação antecipada no Campeonato Paulista. É isso que eu ia te perguntar, Michel. Você acha que esse conforto no Campeonato Paulista fez com que o Corinthians... a gente vai lá para a Venezuela, o time é fraco, a gente ganha a hora que a gente quiser, enfim. E acabou, obviamente, como o Morelli trouxe aí pra gente, sentando nesse comodismo da liderança geral do Paulista. Não pode. Eu acho que não. Eu acho que é um alerta, como o Mano falou, só que é outra competição. Paulista é o Paulista, Libertadores e as próximas que tem por vir pro Corinthians. Eu acho que não deveria e não deve ser assim, né? Não é porque você está viveu um final de temporada ano passado extraordinário, começou o ano super bem também, só que você tem que manter
manter essa produção positiva, produzir, fazer, para que se manter. Até porque agora eles viram, um jogo o torcedor já foi, já cobrou. Num jogo, numa partida, num empate, fora, já veio a cobrança. E falando, só voltando rapidinho sobre o Memphis, eu Olha acho lá, que aniversário dele é teria bem, que alguém fazer entender, eu não julgo, tá? Como eu falei, só que fazer entender que do dia para a noite a cobrança, tanto no Corinthians como no Brasil, ainda mais pelo investimento que foi feito em cima dele, ela é gigantesca. Você pode ir do céu ao inferno em 2 segundos. E você tem que entender. Eu acho que às vezes vai muito também da personalidade do atleta. De fazer, de assumir, de falar assim, não, eu dentro de campo, só que daí dentro de campo eu resolvo. Aí, meu amigo, eu já via muitos fazer isso. Romário. Eu via muitos fazer isso aí. Eu falei, cara, amigão, só que nós não estamos falando de Romário, nós estamos falando com todo respeito do Memphis. Então, assim, você aí tem que assumir essa responsabilidade. Eu tô aqui, só que no dia do jogo lá eu tenho que resolver, não vai ter jeito, porque senão eu vou ser cobrado. A hora que ele entender isso aí, se ele entender, talvez isso mude. E ele começa a performar e as coisas começam a acontecer como tem que ser. Se não entender, a cobrança ele vai vir. Aí até onde ele vai aguentar, aí eu já não sei. Agora vamos lá. O bem da verdade, não sei se o Mano concorda, o craque do time é o Garro, né? Sim. Não, sem dúvida. O craque do time é o Garro. E que tá ainda num ritmo muito abaixo, justamente pelo começo do ano que teve, recuperando de lesão. Tudo, vivenciou aquele problema lá, o acidente na Argentina, tudo isso impacta psicologicamente o jogador. A pergunta que eu tenho pra você, mano, a gente não pode polemizar também, dizer, acabou o Corinthians. Não, nada disso. Mas eu acho que é um sinal de alerta que serve para tanto o torcedor entender o momento do Corinthians, não se balizar pelo Campeonato Paulista, e para o jogador também entender que as competições elas são diferentes e que tem que melhorar. Sim. Eu acho que é isso que serve, né? Eu acho que esse empate ele serve muito para, olha, vamos sentar aqui e vamos discutir daqui para frente o que a gente vai fazer. Concordo 100%, inclusive porque há muitos anos o torcedor do Corinthians não começa um ano com uma expectativa tão boa como ele começou esse. O Corinthians, por mais que ele não tenha contratado ninguém nessa janela, mas ele vem de reforços que vieram no Campeonato Brasileiro do ano passado, que fizeram o Corinthians conseguir 9 vitórias consecutivas, que tiraram o time de um Z4 e colocaram o Corinthians numa pré-Libertadores. Então, é um time que consegue jogar mais do que vem jogando. E essa cobrança, a torcida, ela entende que deve ser feita, e eu concordo também. Porque o Corinthians, nesse ano de 2025, se ele estiver realmente aí focado, pelo menos um título ele consegue vencer. Pelo time que ele tem apresentado aí, inclusive o entrosamento que esse time já mostrou ter, basta ter um pouco mais de postura dentro de campo, um pouco mais de foco, porque dentro do próprio Campeonato Paulista, como eu disse agora há pouco aí também, eu acredito que o Corinthians ainda é o favorito. Notícia bem legal aqui pra gente é finalmente a volta do zagueiro Gustavo Henrique, que foi relacionado para a partida de hoje. E só 4 titulares do Coringão vão ser poupados da partida. Não quer dizer que eles vão ser titulares, mas vão estar ali no banco de reserva à disposição da comissão. Gustavo Henrique, ele foi relacionado pelo técnico para o duelo de hoje, que vai ser 6h30 na Neoquímica Arena, e o defensor já está recuperado de uma lesão na coxa direita. A informação que vem à tona é de Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Camisa 13 foi desfalque desde o início da temporada por causa dessa lesão no músculo adutor da perna direita, sofrida durante a pré-temporada. Ele foi titular absoluto no final do ano passado, naquela arrancada do Coringão, e todo mundo, inclusive a Fiel, vê ele como titular absoluto da zaga, fazendo parceria até então com o André Ramalho, que vem recebendo muitas críticas, e é bem capaz aí que não seja surpresa nenhuma que ele venha pegar um banco nos próximos jogos. E a zaga titular, se formar com Gustavo Henrique e Tchoca, não seria surpresa nenhuma. Para mim, André Ramalho está merecendo um banquinho para tomar um chacoalhão de realidade, porque vem falhando muito, principalmente nas bolas aéreas, e Tchoca vem vindo muito bem. Que, na minha opinião, aquele gol que o Corinthians sofreu no empate na Venezuela, ele não teve culpa nenhuma, não tinha o que fazer. A bola veio do Hugo Souza, ele tentando fechar o gol, a bola bate nele e entra, não foi nem... Na minha opinião, não pode nem ser considerado um gol contra por ele ter, de alguma maneira, contribuído para o gol. Foi apenas azar, mas na situação, da forma que ocorreu, não tinha como a partida
determinar aquilo como gol contra, né? Mas ele não teve culpa nenhuma. Então Gustavo Henrique ele vai voltar aí em meio à desconfiança da torcida nessa zaga do Coringão. A última partida de Gustavo Henrique aconteceu lá em 3 de dezembro do ano passado. Ele foi titular na vitória sobre o Bahia, que encaminhou a classificação do Timão para a Libertadores. E o retorno dele, o departamento médico do Corinthians volta a ter somente uma presença, que é de Ranieri, que se lesionou um grau 2 no bíceps femoral da coxa direita durante o confronto na Venezuela.